Oi, pessoal, professor Joseir para mais uma aula. Vamos na aula de hoje aprender a resolver problemas utilizando equações do primeiro grau. Então, como é que você vai resolver problemas utilizando a equação do primeiro grau? Você vai ler o problema e vai transformar tudo que você está lendo em uma sentença matemática. Depois que você transforma em uma sentença matemática, você resolve a equação e determina o valor da variável. Então, vamos lá. Ó. Exemplos de sentenças. Vamos ver como aparece nas questões. Você tem aqui um certo número, aqui na letra A, um certo número ou um número desconhecido, você chama ele de x. Pode chamar de qualquer letra, vou chamar aqui de x. O dobro de um número, aqui na letra B, o dobro de um número é 2 vezes esse número. Se você chamou o número x, é 2 vezes x. Se fosse o triplo de um número, 3x. Se fosse o quádruplo de um número, 4x. Se fosse o quíntuplo de um número, 5x. Na letra C, a metade de um número. A metade de um número é esse número dividido por 2. Se fosse a terça parte de um número, x dividido por 3. A quinta parte, x dividido por 5. Bom, vamos fazer alguns exemplos, algumas questões, para você ver como você vai fazer as questões. Então, você tem aqui, a soma de dois números consecutivos é 73. Quais são esses números? Então, se você não sabe quais são os números, um número você vai chamar de x, e o outro número, o consecutivo de x, é x mais 1. Lembre, o 2, você tem aqui o consecutivo de 2. Para você achar o consecutivo de 2, você vai somar 2 com uma unidade. Então, o consecutivo de 2 é 3. Então, esse mesmo raciocínio você vai usar aqui agora. Então, um número que você não sabe qual é, você chamou de x. O consecutivo desse x é x mais 1. Então, vamos lá. Você já está começando a fazer a sentença. A soma de dois números consecutivos. Então, um número é x, se é a soma deles é mais quem? Mais o consecutivo dele. Qual é o consecutivo dele? X mais 1. Tudo isso é igual a 73. Então, você tem x mais 1 é igual a 73. Então, você vai resolver essa equação e o valor de x, com esse valor de x, você vai determinar o número e o seu consecutivo. Vamos fazer x mais 1 é igual a 73. Vamos resolver essa equação. Eu tenho aqui um x mais outro x. Então, vou somar esses dois x aqui, ó. Um x mais outro x aqui. Eu vou ficar com 2x. Então, essas setinhas não precisa você escrever. Eu só faço para chamar sua atenção. Mais um que já está aqui no primeiro membro é igual a 73. Agora eu vou isolar x no primeiro membro. Vou passar esse mais um, ó, para o segundo membro. Vou conservar aqui o 2x, que eu quero isolar x no primeiro membro. Então, tudo que tem x eu deixo no primeiro membro. É igual a 73, que já está no segundo membro, continua no segundo membro. Mais um vem para o segundo membro. Então, mudou de membro, mudou a operação. Era mais um, veio menos 1. Operação inversa da soma, subtração. Vai ficar 2x é igual a 73 menos 1, 72. Então, 2 está multiplicando x, ó, número e letra junto. Entre o número e a letra tem um sinalzinho, ó, implícito aqui de multiplicação. 2 vezes x, então 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar x é igual a 72 dividido por 2. O 2 passou, ó, estava multiplicando, passou dividindo. Lembre, não muda o sinal do 2. Operação inversa da multiplicação, divisão. Passou com o sinal que ele estava, ó. Estava positivo, continuou positivo. 72 dividido por 2, x é igual a 36. Já é que achamos. Então, ó, vamos voltar. Um número é 36. Então, se você achou x é igual a 36, e o consecutivo de 36, 36 mais 1, 37. Então, quais são os números? Um número é 36 e o outro número é 37. Vamos ver mais um exemplo. Você tem aqui
Um número somado com seu dobro é igual a 42. Um número que você não sabe qual é, você chama de x. Somado, somado, mais. Tudo que você está lendo, vamos colocando, você vai colocando na forma de uma sentença matemática. Um número que você não sabe qual é, você chamou de x. Somado com seu dobro, o dobro de x é 2x, é igual, ó, a 42. Qual é esse número? Vamos descobrir. Então, eu tenho aqui 1x mais 2x, você vai ficar com 3x é igual a 42. Então, 3 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 42 dividido por 3. Qual o valor de x? X é igual a 14. Então, temos aí x igual a 14. Vamos fazer mais uma. O triplo de um número diminuído de 12 é igual a 33. Vamos lá. O triplo de um número, 3x, diminuído menos 12 é igual a 33. Vamos resolver essa equação. Vou passar esse menos 12 para o segundo membro. Está subtraindo, vai passar multiplicando, vai ficar 3x é igual a 33, já está no segundo membro, vai continuar no segundo membro. Menos 12 vem para o segundo membro, mais 12. Mudou de membro, mudou a operação. Estava subtraindo, passou somando. 3x é igual a 33 mais 12, 45. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar x é igual a 45, que já está no segundo membro, dividido por 3. Traço de fração indica a divisão. 43 dividido por 3. 45 dividido por 3, 15. Está aí o valor de x. Vamos fazer mais uma. Questão 4. Um número somado com seu dobro é igual a 21. Um número que você não sabe qual é. Você vai chamar ele de x. Um número que você não sabe qual é, você chama de x. Somado. Se está somado, mais. Com seu dobro, o dobro desse x aqui, 2x, é igual a 21. Vamos achar o valor de x. Eu tenho 1x, o coeficiente desse x aqui é 1. Você tem 1x. Soma com mais 2x, você vai ficar com 3x. É igual a 21. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 21 dividido por 3. Qual o valor de x? X é 7. Então, um número que somado com seu dobro é igual a 21. O resultado é 7. Se você substituir aqui, ó, no lugar de x, você colocar 7, você vai ver que quando você fizer x mais 2 vezes x, que no caso vai ser o 7, você vai fazer 7 mais 2 vezes 7, vai ser igual a 21. Quinta questão. O dobro de um número somado com seu triplo é igual a 60. Qual é esse número? Então, você tem o dobro de um número que você não sabe qual é. Então, você vai chamar esse número de x. Vai ser 2x somado, vamos somar, com seu triplo. O triplo de um número que você não sabe qual é, você vai chamar de 3. Você vai chamar ele de x e o triplo dele é 3x. É igual a 60. Então, vamos fazer aqui, resolver essa equação. Você tem 3x, soma com 2x, você soma com 3x, você vai ficar com 5x. É igual a 60. Vou passar esse 5 que está multiplicando, ele vai dividindo. Vai ficar 60 dividido por 5. X é igual a 12. Então, está aí o valor de x nessa equação aqui. Então, vamos lá. A soma de um número com seu triplo é igual a 48. A soma de um número. Então, um número que você não sabe qual é, se chama de x. Se é a soma dele com o triplo dele, então é ele mais 3x. Então, um número que você não sabe qual é. A soma dele com seu triplo é igual a
48. Vamos achar o valor de x. Então, eu tenho 1x mais 3x, vou ficar com 4x, é igual a 48. Então, vai ficar x é igual a 48 dividido por 4. Qual o valor de x? X é igual a 12. Então, 48 dividido por 4, x é igual a 12. Vamos para mais uma. Então, sempre você vai fazendo isso. Lê o problema, escreve tudo o que você está lendo na forma de uma sentença matemática. Então, vamos lá. Vamos mais uma. Sétima questão. A metade dos objetos de uma caixa mais a terça parte desses objetos é igual a 25. Quantos objetos há na caixa? Então, a metade dos objetos de uma caixa. Você não sabe quantos objetos tem nessa caixa. Você vai chamar a quantidade de objetos de x. Mas a questão fala a metade dos objetos. Então, esse x dividido por 2 mais, ó, mais a terça parte desses objetos, desse x aqui, da quantidade que você não sabe qual é, a terça parte é igual a 25. Então, a metade dos objetos de uma caixa mais a terça parte desses objetos é igual a 25. Então, vamos achar o valor de x. Equação com denominadores. Primeiro passo, você vai ter que determinar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Os denominadores são 2 e 3. Lembre, 2 é primo, 3 é primo. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Você pode multiplicar os dois direto, ó, quando os denominadores são números primos, você pode multiplicar direto. Não precisa você fazer processo de decomposição simultânea, que você vai perder tempo. Então, quando você vê que os denominadores são primos, todos eles são primos, você pode multiplicar eles e determinar o mínimo múltiplo comum. Determinou o mínimo múltiplo comum, você vai colocar, ó, esse mínimo múltiplo comum para todas essas frações aqui que está na equação. Então, você tem x sobre 2, você vai colocar o 6 aqui para essa fração. Vai colocar 6 para x sobre 3, ó, coloca o denominador para todo mundo aqui. E vai colocar, bota o igual, passa outro traço, 6, e vai colocar o 3 para esse 25 aqui, ó. Então, vamos agora. Agora que você já colocou o mínimo múltiplo comum para todo mundo aqui dessa equação, você vai fazer aquele processo de divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, divide, depois multiplica. A mesma coisa que você faz com a soma de fração, subtração de fração. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Então, vou colocar aqui 3x. 6 dividido por 3, ó, 6 dividido por 3, quanto é que dá? 2. 2 você vai multiplicar por esse x aqui, vai ficar 2x. Lembre, aqui o denominador do 25 é 1, então você vai fazer 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 25 dá 150. Então, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 25, 150. Agora você pode eliminar os denominadores. Por que você pode eliminar os denominadores? Porque tem variável, ó, tem letra no numerador. Você só pode eliminar os denominadores quando tem letra, quando tem variável no numerador. Então, quando você eliminou, ficou, vou colocar aqui, ó, do lado, sobrou 3x mais 2x igual a 150. Então, vai ficar 3x mais 2x, 5x, é igual a 150. Qual o valor de x? X vai ser igual a 150 dividido por 5. Simplica em x igual a 150 dividido por 5, 30. Então, vou colocar aqui, ó, vou passar para cá. Ficou 5x, para não ficar muito embolado lá, 150, 5x igual a 150.
x é igual a 150 dividido por 5, x é igual a 30. Então, na caixa tem 30 objetos, ok? Então, na caixa tem 30 objetos. É o valor que você encontrou resolvendo essa equação. Vamos ver mais um aqui. Questão 8. A diferença entre o número e sua quinta parte é igual a 32. Qual é esse número? Então, a diferença, quando for diferença, é subtração. Então, a diferença entre um número que você não sabe qual é, se chama de x, e sua quinta parte. Então, a quinta parte de x é x sobre 5. É igual a 32. De novo, a equação com denominadores, mas só que aqui agora ficou mais simples ainda, ó. Aqui é 1, tudo aqui é 1. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 1 é o próprio 5. Então, você vai direto já, ó. Coloca 5 para todas essas frações. 5 para x, 5 para x sobre 5. Então, 5 para todo mundo. É igual 5 para esse 32 aqui. Vai fazer aquele processo, ó. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 5 dividido por 1. Então, vamos fazer aqui, ó. 5 dividido por esse 1 que está aqui embaixo do x. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes x, ó, divide, depois multiplica. 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5, que está aqui, ó. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes esse x, 1x. Aqui agora é 1. 5 dividido por 1, 5 vezes 32 vai ser igual a 160. Então, você fez 5 dividido por 1 é 5. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 32, 160. Você pode eliminar os denominadores? Pode, ó. Pode eliminar porque tem variável no numerador. Pronto. Ficou 5x menos 1x é igual a 160. 5x menos 1x é 4x. É igual a 160. Passando o 4 para o segundo membro, ele está multiplicando, vai passar dividindo. 160 dividido por 4, x é igual a 40. Pronto. Achamos o valor de x. Então, você já tem o valor do seu problema. A diferença entre o número e a sua quinta parte é igual a 32. Qual é esse número? 40. Questão 9. O triplo de um número mais 2 é igual ao próprio número menos 4. Então, vamos lá. Ó. O triplo de um número, se você não sabe qual é, se chama de 3x. O triplo de um número mais 2 é igual ao próprio número, a esse número x, menos 4. Pronto. Ele está perguntando qual é esse número. Vamos arrumar a equação e determinar o valor de x. Vou passar o que não tem x para o segundo membro e o que tem x eu vou passar para o primeiro membro. Aqui é mais x, vou passar para ele para o primeiro membro, então vou repetir aqui, ó, 3x, é mais um x, vem para cá, menos x, mudou de membro, mudou a operação, menos 4, continua no segundo membro, menos 4, mais 2 vai para o segundo membro, menos 2. Eu tenho 3x, tiro 1x, eu vou ficar com 2x é igual. Menos 4 menos 2, soma e conserva o mesmo sinal. Então, vai ficar 2x é igual a menos 6. Vou passar o 2 que está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a menos 6 dividido por 2. X é igual a menos 3. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Vamos ver a última questão aqui. Um número tem 18 unidades a mais que outro. A soma deles
é igual a 98. Quais são esses números? Então, você tem um número maior que outro. Então, um número você vai chamar de x. E esse número que tem 18 unidades a mais que x, você vai dizer que ele é o maior. Então, x mais 18. Então, você tem um número x e tem um número maior que esse x, que ele tem 18 unidades a mais que ele, que esse x. Então, a soma deles é x, esse x aqui, se é a soma, mais x mais 18. E ele diz que a soma desses números é igual a 98. Então, você vai armar a sentença x mais 18 é igual a 98. Pronto, você armou a sentença matemática e agora vai determinar quais são esses números. Então, vou fazer x mais 18 igual a 98. Vamos lá, x mais 18 é igual a 98. Vou somar aqui um x mais outro x. Ó, um x mais um x. Eu vou ficar com 2x mais 18 é igual a 98. Vou passar esse 18 aqui, ó, para o segundo membro. Vai ficar 2x é igual a 98, que já está no segundo membro, menos 18. 2x é igual a 98 menos 18, 80. X vai ser igual a 80 dividido por 2. Qual o valor de x? 80 dividido por 2. X é igual a 40. Então, você achou um dos números. O menor número é 40. Você achou que ele é 40. E o maior número, que tem 18 unidades a mais, então vai ficar x mais 18. Então, vai ficar 40 mais 18. O outro número é 58. Então, um número é 40 e o outro número é 58. Somando os dois, ó, somando esses dois números, vai dar exatamente 98. Então, pessoal, tá aí alguns problemas envolvendo equações do primeiro grau. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.